Boa tarde a todos, meu nome é Gerson, bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou concluir a saga do Nerdcast RPG Cthulhu e falarei um pouquinho sobre minha opinião sobre cada saga, assim, minha classificação e o financiamento coletivo que eles fizeram para comemorar o lançamento do quarto e último episódio da campanha. Mas antes, eu quero pedir a todos que chegaram ou já acompanham o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique no gostei, comente aqui embaixo a tua opinião e compartilhe o vídeo, porque tem vídeo toda semana. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira coisa, limpar aqui o óculos. Bom, eu primeiro preciso relembrar vocês o que aconteceu, tá? Porque o que aconteceu, para quem está lembrado, eles chegaram num local de culto que estavam... Tinha um monte de N's, que eu não posso falar o nome dos caras, senão o YouTube dá strike no vídeo. E eles estavam querendo o Necronomicon para despertar o Cthulhu. E com isso eles emboscaram os caras, mas com um negócio, nós tivemos duas baixas. O Venkman, que como terminou, o Búfalo atirando no Venkman, depois que ele se tornou um homem sem rosto, e o nosso herói, o Billy. Isso aqui é uma estatuazinha do Billy, em homenagem a ele. Tinha aqui uma aurelinha aqui atrás, só que quando eu comprei já veio quebrada. Então eu vou tentar arrumar, consertar, fazer uma outra. Aqui, ó, embaixo, ó, Memorial Billy, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá aqui embaixo, ó, Jovem Nerd Billy Exclusive. Isso aqui veio no financiamento coletivo do Jovem Nerd, tá? E é um Early Bird, que é o apoio inicial, que para quem apoia, ganha é um brinde para quem ganha, quem apoiar no primeiro fim de semana de um financiamento coletivo. E quem apoiou, que não foi meu caso, comprei depois no Mercado Livre, tá aqui. A estatuazinha do Billy, parece, ele tem o tamanho, para quem tá curioso, é do tamanho de uma peça de xadrez. Ele aqui, ó, tem até asinha de anjinho, ó, bonitinho. Que quem se lembra como é que ele morreu acompanhando uma granada de mão. Olha aqui, ó, atrás o relevo do nosso querido Billy. E só para não satisfazer, esse seria o Billy em tamanho real, um Billy de pelúcia, para quem que estava sendo vendido no financiamento coletivo. Na época eu consegui comprar ele na CCXP 2023, que eles estavam vendendo os itens que eles não conseguiam vender no financiamento coletivo. Então eu comprei o Billy, que eu dei para minha mãe, e tá aqui. Ele vai fazer parte do futuro cenário do canal. Esse Billyzinho também tá me protegendo no meu quarto. Então, deixa eu começar então, tá? Bom, o episódio 3, ele começa exatamente onde o 2 terminou, com o Búfalo atirando na cabeça do Venkman. E dessa vez o que eu vou fazer? Eu vou contar de uma forma um pouco mais resumida, tá? Eu vou resumir um pouco para ficar um pouquinho mais enxuto
Porque a partir do episódio 3 tem muita cena violenta que eu, assim, eu não quero abordar, né, muita coisa mais pesada. Eu resolvi cortar essas partes para não ficar assim, muito pesado para quem não tem estômago para isso. Então, depois que o Venkman morre, o Faraday ele enlouquece porque ele se sente culpado porque o relógio de bolso dele parou. E reparem bem, ouvindo os episódios anteriores, toda vez que o relógio do bolso dele para, acontece alguma tragédia. Aconteceu duas ao mesmo tempo, o Billy e o Venkman. Por isso ele tem um tique de ficar dando corda no relógio de bolso dele. Porque ele conseguiu do filho Benjamin, que se alistou pra ir pra lutar na Primeira Guerra. E tem assim, eles estão lá, o Búfalo, ele chega e percebe que ele tá delirando, ó, pra vocês entenderem. Bom, o Búfalo consegue convencer ele de que aquilo não era real. E o que acontece? O Búfalo, o Faraday, ele consegue, ele desiste do relógio, ele joga o relógio no chão e quebra ele. Ó, aqui no topo. E eles consertam o osciloscópio todo, né? E o Dom Azaghal, ele chega, eles vão atrás do Dom Azaghal e ele encontra uma sala de cirurgia, de tortura, que eu não posso nem mostrar aqui, né? E ele, com uma tipóia já no braço, porque ele tá com o braço quebrado, ele começa a recitar o versículo Ezequiel 25:17. É uma referência ao personagem do Samuel Jackson, esqueci o nome do personagem, lá em Pulp Fiction, do Tarantino, que é o seguinte, ele recita em latim: Me vingaré com poder contra eles, los castigaré com mi ira, e assim aprenderão que eu sou o Senhor. Ele atira e mata os que estão sendo torturados, né, pros caras, e eles conseguem derrotar eles. Só que no meio disso, o Venkman, o Flanagan, eu tô confundindo os nomes, desculpa, gente. Ele perde uma mão, que ele enfiou a mão dentro de um buraco de uma mulher sem rosto, uma das enfermeiras, e ele fica com um cotoquinho. Ó, só pra vocês entender, tá? Ó, o Flanagan, Búfalo, Faraday, Dom Azaghal e o Venkman. Então aqui tudo, tá? E eles decidem levar depois da confusão toda, eles decidem, o Dom Azaghal, ele pega uma serra e corta a cabeça de um dos sem rostos e coloca o livro lá dentro, porque ele acha que é um portal pro inferno, para eles poderiam mandar uma bomba para explodir o demônio, como ele chama o
Cthulhu, Nyarlathotep. Então, o que acontece? Eles têm duas opções: ou continuar onde eles estão para não desistir, ou recuar e voltar para Inglaterra. Eles decidem pela segunda opção. Então, depois de colocar o livro no buraco do sem rosto, porque aqui no quadrinho eu não vou mostrar porque não tá mostrando, porque eu acho que é um homem. E, assim, eles se vestem, eles se passam pelos oficiais, né? E eles conseguem ir pro aeroporto. E eles vão embora num avião clandestino, tá? Rumo a se reagrupar. E assim começaria a história do terceiro episódio mesmo, porque eles cortaram, assim, para dar um clima de suspense. Porque eu tô falando isso porque o narrador, o Elcio Romar, que é a voz do Sirius Black, do Michael Douglas, ele é um narrador, ele narra o que ia acontecer, né? Porque a gente está ainda em 1936. Ou em 1900. Porque eles fugiram durante o dia que tava tendo a abertura das Olimpíadas de Berlim. As Olimpíadas de 1936 de Berlim. Então, isso aqui passou alguns dias. E essa última vez que a gente vai ver o narrador falando, tá? Porque do episódio... E também a última vez que a gente vai ver eles se apresentando antes de começar a história. Porque, literalmente, o episódio 3 e 4 é como se fosse um único episódio dividido em duas partes, tá? Então, assim, eles se reagrupam lá na mansão Faraday, tudo lá, babá. E o Don Azaghal, ele insiste que ele tem que reportar tudo que ele vivenciou até agora para a igreja. Porque, como ele é um padre exorcista, né, ele tem que reportar o que ele viu. Então, ele manda o Búfalo. Enquanto todo mundo lá tá fazendo os experimentos, lá, o Don Azaghal tá com o Faraday, fazendo experimentos com o Necronomicon. O Jimmy, ele foi visitar a sobrinha dele, que ele perdeu, morreu. Ele mandou o Búfalo para Madrid para falar com o José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador da Opus Dei. Olha ele aqui. A Opus Dei é uma ordem que o Don Azaghal cede, que é sediada na Academia Dia Direito e Arquitetura, Dios e Audácia, em Madrid, na Espanha. E aí lá tá com a ditadura espanhola, né, naquela coisa. E, assim, ele ia entregar a carta, mas ele descobre que o José Maria, ele é um apoiador dos cultistas, que são os adoradores da seita do Cthulhu. Porque ele só fala por não ter... Primeiro, quero que façam uma penitência por não ter tido a iniciativa de trazer um Necronomicon pra mim. Ou seja, até na igreja católica os cultistas estão infiltrados. Lembrando, isso aqui é uma obra de ficção, tá? Nada que for falado aqui é pra ser levado a sério, tá? Porque, aquela sala de tortura que eu tava falando pra vocês, seria uma maneira dentro dessa realidade de dizer que os nazistas estavam fazendo experimentos para criar o super soldado perfeito para eles, o humano perfeito, a raça superior. Depois,
Ele vai embora com a carta com uma carta de recomendação que o Josemaria deu para ele. Ele vai encontrar o Flanagan num pub irlandês em Londres. E lá para eles decidirem o próximo passo. E eles vão lá e encontram o Von Barths, que é um piloto de avião de combate da Primeira Guerra Mundial, interpretado pelo Sr. K. Nessa campanha, o Sr. K, o nosso querido Fred, está interpretando dois personagens. Tanto o Von Barths, que é o personagem que ele joga, quanto ele é a voz do Necronomicon. Necronomicon, livro de pele humana. Aqui, ó. Que o Dom Azaghal está segurando aqui na capa. Eles querem o Necronomicon para trazer Cthulhu de volta. E também o Necronomicon, ele também tem o poder de fazer algumas coisas, mas com um preço, que eu vou chegar lá na parte quando eu falar do quarto episódio. E enquanto eles estão tentando falar com o Von Barths para levar eles até a ilha de Heligoland, que é uma ilha escondida no mar de cima, esqueci o nome, fica entre a Alemanha e a costa britânica, que é uma ilha de pedra cercada pelo mar. Eu acho que é o Mar Negro, não lembro agora. Enquanto isso, eles estão na mansão Faraday. Ele e o Dom Azaghal estão olhando as fotos que o Buffalo tirou, incluindo uma que é a primeira selfie da história. E aqui embaixo, ó, uma selfie do Buffalo totalmente nu. Uma foto dele totalmente nu. E eu gostei desse detalhe aqui, com o polegar em cima das partes íntimas dele. E também, tipo, é nessas fotos que eles descobrem sobre Heligoland. Porque tem algum... Ó, o Faraday explica pro Dom Azaghal: eu mandei revelar as fotos que Buffalo fez do estádio. A única evidência que tínhamos do que venciamos. Para minha surpresa, isso é a igreja que condena, que o Dom Azaghal responde a ele. E o Faraday responde: aparentemente o Necronomicon gera algum tipo de interferência vibracional. Se considerarmos que a realidade pode ser descrita por diferentes vibrações da matéria, você tá me dizendo que tirou foto do inferno? O Dom Azaghal pergunta. E o Faraday: não uma, Dom Azaghal, várias. Ao perceber o fenômeno, tirei fotos de outros ângulos e o estranho resultado se repetiu. As fotos traziam imagens de fundo muito diferentes de meu laboratório, fragmentos de um lugar que me é estranhamente familiar. Que lugar, Dom Azaghal? Não fala. E o Faraday: um lugar, Dom Azaghal, descrito por Tácito como as colunas de Hércules, ou Heligoland, que é isso a tradução do nome. É uma ilha também usada como base para o Kaiser durante a guerra. E o mais surpreendente é que Werner Heisenberg formulou neste lugar há 10 anos a representação da mecânica quântica, uma equação que visa descrever a própria realidade. E o Dom Azaghal: você sabe que suas teorias não dizem nada para mim. Isso é uma questão de opinião. E não. Daí o Faraday conclui: Dom Azaghal, assim você não se importa com opiniões.
Veja as fotos, não acha muita coincidência este lugar já ter sido palco de tantos eventos importantes e distintos? E como se não bastasse, esse lugar é chamado pelos seus nativos, os frísios, de tá difícil. Heligesland, ou Terra Sagrada. Como fala o Flanagan, que daí chega tudo, daí eles conversam, né? E o Buffalo explica o que aconteceu lá na Opus Dei. E o Don Zagal, ele fala que o único lugar seguro onde o livro pode estar escondido é na igreja dele. E, a muito contragosto, eles levam o livro para lá. E assim, o Don Zagal, ele... Isso aí é quase pro final do ano, tá? Pra vocês terem uma ideia. Lá o Faraday faz experiências com o livro, ele descobre mais algumas coisas. E aqui já se passaram semanas, tá? O livro, pra vocês terem uma ideia, ele tá dentro de uma gaiola. Eles conseguiram tirar da cabeça, de dentro do buraco da cabeça, do sem rosto, e colocaram pra estudar na igreja, né? E eles descobrem que eles querem despertar Cthulhu no dia 25 de dezembro de 1936, ou seja, no dia de Natal. E assim, ele descobre mais algumas coisas, né? Ó, vamos ver. Eu tô achando uma parte aqui. Nessa hora, o Faraday ele tá querendo descobrir mais ainda sobre o livro. E o Don Zagal alerta: você quer ler o livro? Quer acabar como o Venkman? E o Faraday tenta convencer o Don Zagal a ler o livro. Mas Don Zagal, ele não aceita, porque ele é aquele padre que tem a fé inabalável. Ó, daí começa. Ó, mas primeiro o Don Zagal ele fala que o demônio não tem influência sobre mim. Lembre-se de que eu o afugentei do corpo de seu primo. No primeiro episódio, tá? Acredito que eu possa ler o livro e poupar sua sanidade, se você se confessar e fizer as pazes com Deus. Mas o Faraday não tá querendo saber, ele já disse tudo que eu tinha que dizer pra ele. Não, primeiro, ó, Don Zagal, está tudo aqui. Cthulhu é o sumo sacerdote soberano entre os grandes antigos, e um dos mais próximos ao mundo físico, um deus ligado à água e aos mares. Cthulhu planeja despertar de seu sono nos mares e retomar seu controle absoluto sobre o mundo físico. Se isso acontecer, não haverá volta, pois não existe qualquer força que seja capaz de fazer frente ao seu poder. E o Don Zagal, ele fala, blasfêmia, sou um deus, e já posso tomar sua confissão, Faraday? E o Faraday, ele fala: enquanto Cthulhu é o deus mais próximo do mundo físico, Nyarlathotep é o deus mensageiro, mais próximo da alma humana, capaz de transitar entre os mundos e interagir com eles, se tiver um conduíte necronômico.
William Faraday foi usado para trazer Nyarlathotep para nosso mundo. Mas o plano final é trazer Cthulhu de volta. E nessa hora o Don Zagal fala: você não parece muito bem, Faraday. Então você prefere perder a sanidade do que abrir seu coração para Deus? E nessa hora é uma das cenas mais bonitas e emocionantes da história da campanha toda, que é o Faraday confessando que ele negligenciou, ele confessando pro Don Zagal que ele negligenciou a família, sempre achando que o que eu buscava era mais importante. Fui para as trincheiras porque, como alguém de pós-batalha militar, achava que teria uma participação intelectual no esforço de guerra. Eu deixei minha esposa doente, achando que meus filhos cuidariam dela. Afinal, já tinha os seus 15, 16 anos e teriam todo o suporte financeiro, mas ela não resistiu. Quando eu recebi a carta de sua morte, descobri que, pelo vazio criado pela ausência do pai nesse momento crítico, meus filhos mentiram a idade de se estar no exército por conta própria. Procurei-os pelo fronte, por todas as trincheiras, mandei cartas, cobrei e devi favores a muitos, mas eu não encontrei Benjamin. Mas eu só encontrei Benjamin moribundo, o filho dele, depois da batalha do Somme, sem forças para fazer nada além de me dar um relógio que fosse sussurrar meu ouvido. O tempo tudo para. Nossa, essa aqui é a primeira parte da confissão. Tá, vocês estão vendo? E aqui, ó, a segunda. Como poderia aquele jovem em meio ao inferno e à morte oferecer uma visão otimista do mundo? O tempo seria capaz de reparar meus erros, de trazer Nathan, o outro filho dele, tá? Eu mantive o relógio funcionando como um lembrete depois da guerra. Tentei reconstruir minha vida no mundo acadêmico, mantendo contato com velhos amigos e nutrindo novas amizades. Mas tudo isso aconteceu. Eu trouxe meus amigos para a morte. Billy, Venkman. Eu mandei soldados para batalhas perdidas antes com o objetivo de salvar vidas. Mas Billy não era um soldado e eu tratei como um. Mais uma vez, negligenciando minha própria família. O que o tempo repara, Don Zagal, se meus pecados se repetem? Se isso que quer de mim, eu não sou um homem de Deus. Essa cena é tocante, mas olha o que o Don Zagal fala. Mas Deus está pelos homens, Faraday, e Ele te perdoa. Nós estamos aqui para aprender a melhorar, para evoluir. O Faraday de hoje, por mais que esteja se falastrão científico, se preocupa com os outros, tenta corrigir seus erros, e Deus está percebendo. Reze qualquer oração que você souber, abra o seu coração para Deus, você vai ver como sua vida vai melhorar. E depois disso, vamos ver o que o demônio reservou para nós. E aí, o Don Zagal que começa a ler, tá? Ele encontra, ó, os profundos, que é o título do episódio é O Despertar dos Profundos, tá? São uma raça de servos de Cthulhu que habitam nosso mundo há milênios. Muitos chegaram a procriar com humanos, gerando híbridos que caminham hinos insuspeitos entre nós. Esses híbridos nascem com a aparência humana, mas aos poucos vão adquirindo traços abissais, até que passam por uma metamorfose e se sentem compelidos a voltar para o mar em busca da cidade sagrada de R'lyeh. Porém, alguns desses híbridos conseguem repetir o chamado de Cthulhu, resistir ao chamado de Cthulhu, se apegam à sua natureza humana inevitável e demoníaca. E essa é a raça dos profundos da Frau Isaacine, que era a guardiã do Necronomicon, no episódio 2. Existe um ritual para criar a raça suprema, que unirá os servos de Nyarlathotep com os de Cthulhu. Um ritual que precederá o fim do mundo.
Era isso que os Zenes estavam tentando fazer no estádio de Berlim. Tudo o que aconteceu esse ano foi um grande ritual de preparação. A libertação de Nyarlathotep, a criação da raça suprema em Berlim, tudo isso precede o equinócio de inverno, quando será realizado o ritual para trazer Cthulhu de volta. Mas a informação mais importante é que mesmo o ritual utilizado para criar a raça suprema também serve para mandá-lo de volta para o fundo do mar. Assim, nessa hora o Dom Azaghal, ele coloca o livro de volta na gaiola, porque ele não consegue mais existir a tentação, né? E ele, nessa hora, o Necronômico, ele fala: não dê ouvidos a ele, Dom Azaghal, vamos nos divertir juntos. Até mesmo sua fé tem limites, Dom Azaghal. E, gente, eu consigo imitar certinho a voz do Fred. E no fim eles fecham. E em alguns dias, o Dom Azaghal, ele fica lá cuidando do livro. E ele esconde o livro. E também nessa hora, o Faraday, ele vai para um dos bancos da Inglaterra e faz uma quantia exorbitante, prometendo que se ele não honrar o pagamento, o banco tem a ganhar. Ele vai dar tudo que é de propriedade da família Faraday para o banco, se não conseguir pagar a dívida. E ele com a ajuda do Edmund, ele começa a construir uma máquina que só tem até dezembro. Mas, enquanto isso, na igreja do Dom Azaghal, ele é atacado, enquanto os seguranças que o Faraday contratou para impedir são mortos, atacados brutalmente, que eu não posso mostrar, porque eram os cultistas que vieram atrás do Necronômico. E não vou falar nada. Eles encontraram o livro e o levaram. E o Dom Azaghal percebe que, mesmo com a fé inabalável dele, ele tem limites. Pela primeira vez na vida dele, ele sente uma crise de fé. E chegou o dia que eles teriam que ir para Heligoland. Eles vão lá, encontram, tá nevando no aeroporto de Londres. Até o Flanagan faz uma piadinha. Ó, porque o diabos, o livro estava na sua igreja, não em lugar seguro. Ah, espere. Eu imaginei o arcanjo Gabriel se sentindo humilhado porque você falhou em defender sua igreja. Lembrando, o Flanagan, ele é um ex-padre. Então, tipo assim, ele virou ateu. Porque ele não acredita mais nisso, na sua missão. E acontece uma tempestade, né? Quando eles estão indo para Heligoland com o avião do Von Bass. E o Flanagan solta uma pérola. Isso não é um avião, é uma máquina de suicídio. E o problema é, no meio da tempestade, o Von Bass, ele tem um ataque cardíaco e morre. Então, o Buffalo, ele tem que fazer o manche para conseguir erguer o avião. Então, nessa hora, o avião cai na água. E acaba o episódio 3 assim. Pegou água, gente. Bom, o episódio 3, pra mim, ele tem uma carga um pouquinho mais leve do que está por vir. Porque o episódio 4 é o mais brutal mesmo. E ele tem serve como transição, uma preparação pro final da saga.
que é o episódio 4, o último ritual. Coincidentemente, na numeração oficial do Nerdcast, o episódio 3 da campanha de cultura é o episódio, olha a coincidência, 666. Então, assim, tem uma certa conexão. Olha o cultura aqui. Ó, minha nota pro episódio 3 é um 8.7. Os 12 primeiros episódios são muito bons. Mas esse aqui deu uma decaída por causa do ritmo. Que vai... Ele termina a história do episódio anterior e ele começa a história do episódio seguinte. Então ele é meio que um episódio de transição mesmo. Mas agora, nessa hora, depois que o avião caiu na água, eles descobrem que eles estão de cabeça para baixo. E eles têm que sair, porque senão eles vão morrer afogados. E eles vão lá, alguns perdem o equipamento, Don Azaghal tinha desmaiado, né? E eles chegam na praia de Heligoland. E assim, ó, pra vocês entenderem. Olha o bunker, que é onde eles têm que ir. E lá eles encontram um soldado alemão dizendo: não acenda a luz. Repetindo inúmeras vezes: não acenda a luz. É Mate das Licht nicht an Mate. Eu não sei falar alemão, gente. E o Don Azaghal, ele fala que ele estava guardando uma porta, mas o que ele está guardando é profano, porque olha aqui os tentáculos do Cthulhu. Esse quadrinho, quando aparece essa cor verde, é uma alucinação, tá? É alucinação, coisa da sanidade. E quem eles decidem ir lá para investigar é o Don Azaghal. E ele descobre que tem várias pessoas dentro, em várias línguas falando. Tipo uma, meu bebê, e no in facis ferexo, por favor me deixe embora. E outro, o caderno, eu preciso encontrar meu caderno. E a gente descobre que o Venkman está atrás dessa porta, junto de talvez dezenas de outras almas perdidas. E ele pede que o Búfalo ele fique de guarda na frente da porta. E ele pede para que aconteça o que acontecer, não abra aquela porta. E o Búfalo fala que ele tem fé em ti. E Don Azaghal responde: tenha fé em Deus, Giacomo, não nos homens. Será que você não aprendeu nada? Bom, nessa hora ele consegue conversar com o Venkman uma última vez. E essa é a cena mais impactante da campanha toda. Porque ele fala: Venkman, depois de toda... Ó, Venkman, você consegue me ouvir? Porque você veio até aqui, Don Azaghal. Você não sabe que estamos todos perdidos? Isso não é verdade. Eu vim para libertá-los. Você não entende, Don Azaghal. Não existe libertação. Só há horror aqui dentro. Depois só mais horror. Tudo fica pior. Venkman, durante toda a minha vida eu ouvi pessoas dizerem isso, falarem desse vazio. Mas esse vazio tem cura. Arrependa-se de teus pecados. Deus tem um lugar especial para todos vocês.
por favor, não acenda a luz do Azaghal. Eu estou lhe pedindo. Deus é a luz, Venkman. Aceite-o em seu coração e você nunca mais estará sozinho. Mas quando acende a luz, tem uma surpresa. O problema é esse, Don Azaghal. Eu não estou mais sozinho. Olhe isso. Todos os homens e mulheres que se tornaram sem rostos estão nessa sala. Os rostos deles estão aí dentro. Estou com Deus. E é um galpão cheio de armas. E o Don Azaghal, ele abençoa, né? Que o Venkman, ele fala, tudo que eu quero é o esquecimento. E o Don Azaghal, Deus nunca esquece. Se esquece, meu filho. Dói, padre. Eu sei, meu filho, eu sei. Pelo poder investido em mim, eu aqui liberto a alma de Stephen Howard Phillips Venkman de todo o sofrimento e maldição. Quebro todo o poder de Satanás para que sua alegria seja perfeita. E o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo produza neste teu filho todos os frutos do Espírito Santo. Amém, meu Deus. E ele pede para que eles não desistam, impeçam o despertar. E é o que o Don Azaghal promete. E ele pega um carrinho, enche de todo o armamento possível. E ele sem querer, deu uma granada assim, pino. E ele pede, a cena é muito engraçada, ele fala, Giacomo, abre essa porta! E o búfalo, não, Don Azaghal, você tem que ser forte. Seu idiota, isso tudo vai explodir a porta! E o Don Azaghal consegue explodir o bunker. E eles, ao longe, estavam alguns oficiais alemães, que eu não posso falar o que eles eram, esses caras, sacrificando os prisioneiros inocentes para fazer o ritual completo, que é esse o nome do episódio, o último ritual. Que está lá o Von Strauss, o Himmler e a Abigail. Que é o médico e a enfermeira lá do primeiro episódio. E a gente descobre que eles também fazem parte desse partido alemão. Que eles chamam. Que comece a estranha era que se erga Cthulhu. Ya! Yog Soto, Ya, Nyarlathotep, Ya, Cthulhu. E a gente vê que o Don Azaghal, ele pegou um monte de armas e um gancho pro Flanagan, tipo o gancho do Capitão Gancho, ó. E eles vão se preparar para a batalha. E tem uma hora que ele pega o Don Azaghal, ele aceita o casaco do jovem alemão e ele ainda entrega duas coisas, dois itens que vão ser importantes: uma Bíblia e uma faca. E assim, depois eles começam a batalhar tudo lá. Eu vou resumindo porque a batalha é muito grande. Tem cenas alucinógenas, tudo. Incluindo uma que a gente vê os devaneios, tipo, o búfalo, no futuro, que é uma curiosidade, o personagem original do Rex era um padre, e ele quis resgatar isso nesse episódio. E a gente também tem o Faraday tendo alucinação nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E nessa hora, enquanto tá acontecendo isso, o Don Azaghal, ele joga a Bíblia na mão da Abigail e deixa cair o Necronômico.
E também temos uma alucinação com o Flanagan, ele relembrando os dias dele como compadre. Ele aparece o Nyarlathotep mostrando o futuro. E nessa hora começa a tremedeira com ele despertando do oceano. Tudo está vindo. E eles não podem fazer nada para impedir. E né, também tem uma hora em que a gente descobre onde foi instaurado todo o... naquela hora que o Don Zagal jogou a Bíblia e derrubou o Necronômico, ele interrompeu o ritual, tá? O Nyarlathotep, ele tenta fazer ele desistir, o Don Zagal, mas não, né? Daí, tipo, tem uma coisa que é o seguinte. A gente descobre onde foi depositado todo o dinheiro. O Faraday, ele construiu uma engenhoca elétrica num navio cargueiro e o trouxe para cá. Enquanto isso, o Cthulhu tá despertando. Tá despertando. E nessa hora, a arma do Faraday, ele atinge o Cthulhu. Olha aqui. E o Don Zagal pede para que Deus lhe dê forças. Porque o que ele está prestes a fazer, ele irá se sacrificar para salvar a toda a humanidade. Nesse momento, eu invoco a chave e o portal. Eu conclamo o mensageiro para anunciar minhas palavras. Eu desperto o sumo sacerdote de seus sonhos de morte, R'lyeh. Ya Nyarlathotep, Ya Yog-Sothoth, Ya Cthulhu. Ouvi, Senhor, a intercessão de Nyarlathotep e de todos os seus escravos que incessantemente vos servem. Deus da loucura e da desgraça, afastai nossa soberba. Deus da escuridão, e do nada desligarei os laços com a humanidade. Eu te esconjuro, Cthulhu, pois de ti não sou digno. Reconhece a insignificância desse mundo que teme e rejeita a tua dádiva. Afasta-te deste verme que os deuses notaram em seu ódio e roga por um momento a mais da mentira que o cega. E nessa hora, ele fala, o Flanagan vê o que está acontecendo. Ele vê o Don Zagal dizendo que está dando um sacrifício para que o Cthulhu poupe todas as outras. E o Flanagan pegou o Himmler, achou que seria ele, mas não. Ele se auto-sacrifica, como eu falei. Ele se sacrifica para salvar a humanidade a serviço de Deus. Porque aqui, ó, ele conseguiu fazer o Cthulhu recuar. Nessa hora também, o Faraday morreu de uma forma completamente sem noção, porque quando ele... Porque eu nunca entendi essa parte quando eu tava ouvindo a campanha.
morreu aqui, ó, sendo empalado por um monte de tiros de avião. E o Flanagan também. Ele leva um tiro do Von Strauss. Ou do Himmler, eu não lembro agora. E o único que sobrou foi o Búfalo. Ele sobreviveu, o mundo tá salvo, mas a muito custo. É um pouco triste, né, que ele enterrou o corpo de todos. E o Necronômico, ele começa a falar com ele, perguntando: ah, me ouça, Búfalo, eu posso trazer Dom Zagal de volta. Você não precisa ficar sozinho. Mas a melhor resposta, você ainda não entendeu, não é mesmo? Eu nunca estou sozinho. E ele, no final, ele se torna padre. E assim acaba a história do Nerdcast RPG Cthulhu. Tem aqui umas outras histórias, tipo o que aconteceu com o William Faraday. Tem várias. Que, assim, posso fazer outras histórias, tá? Porque eu não lembro certinho delas. Não lembro certinho pra dar uma atualização aqui, mas tem uma que aparece o Alan Turing, o pai da computação, do primeiro computador. E assim, minha opinião é que foi um desfecho meio ameno, parecido com o final de Game of Thrones, que alguns podem gostar, mas tem outros que não. Podem decepcionar alguns, que esperava que eles conseguissem, a maioria do grupo fosse se salvar. Mas, assim, foi uma história contada com início, meio e fim, e isso é muito bom. Essas histórias que estão aqui, elas complementam a história. Minha nota para o episódio 4 é um 9 sólido. Agora, minha classificação para todas as campanhas é a seguinte: primeiro vem a primeira de Kandor, depois vem o Cthulhu, que é essa, daí a terceira vem o Cyberpunk e por último o Gunner 4. Essa é a minha classificação. Mas eu fico sempre invertendo o terceiro e quarto lugar, porque eu não consigo. Eu vou empatar os dois em terceiro lugar para ficar melhor, porque eu não consigo decidir. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o financiamento coletivo, que foi lançado. O último episódio foi coincidente lançado no dia 25 de dezembro, no dia mesmo que aconteceu, né, dentro da história. E eles fizeram um financiamento coletivo, onde eles lançaram esses livros. Está aqui o Sussurro do Caos Rastejante, o Evangelho do Exorcista. Isso aqui é uma coletânea. É um romance que se passa em várias épocas diferentes da história da humanidade, escritos pelo Leonel Caldela. E se você olhar bem, aqui ó, por baixo da capa, você vai encontrar isso aqui ó, uma textura que lembra a capa de uma Bíblia. Temos aqui, volume 1, o Evangelho do Exorcista. Volume 2, O Criador da Morte. E tem o livro-jogo Enigma do Sol Oculto, que esse se passa antes, em 1927, antes dos eventos. Uns 9, 10 anos antes dos eventos do episódio 1. Que mostra algumas coisas, tipo como que o Billy foi parar com o Faraday, como que o William conseguiu o Necronomicon, que a gente é um detetive, a gente está investigando o desaparecimento de Elizabeth Holley. Então, assim, é um livro-jogo, a gente vai jogando
E aí no financiamento coletivo eles também anunciaram outros itens, tipo uma caneca, que eu não tenho o item aqui. Os dados, esses dados brilham no escuro. Ó, tem aqui D4, o D6, não, esse é o D12, D6, que é o dado convencional, 2D10, dados de 10 lados, D8 e 2D20. Este é o D20 oficial da campanha, que é, se você olhar bem, o número principal tem um cutulinho. Esse aqui, ó, é o dado do Rex. Ele só tira números altos, 18, 19 ou 20. Se você olhar aqui, ó, no lugar onde estaria o 20 principal, é o rostinho do Rex. A gente também tem aqui, ó, a pelúcia do Bi, que era vendido por R$90 na época desse financiamento coletivo. E para quem apoiou, primeiro fim de semana, tá aqui o Early Bird. Eu mostrei isso aqui só para vocês entenderem quando chegar o meu Tesouro de Gunner, que vai ser, eu vou gravar provavelmente em maio. Então eu quero que vocês fiquem ligados. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga contando a história das histórias extras, tá? Eu vou também deixar aqui embaixo na descrição o link do episódio bônus, onde eles contaram os bastidores da campanha, tá? No próprio Nerdcast. E então, minha gente, eu peço que, se vocês gostaram, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho. Pra vocês terem uma ideia, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histórias extras, tá? De poucas páginas cada. Se vocês quiserem mesmo, eu repito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, deixa o like, comenta aqui embaixo sua opinião e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Então, minha gente, muito obrigado e até a próxima.